FOMO, deixe o FOMO para trás. Algumas lições históricas para uma vida mais feliz. Vamos falar hoje o que é FOMO, que é uma síndrome que tem alcançado muita gente, e como nós podemos lidar com ela no dia a dia, ou dos sintomas dela, e algumas lições históricas para a gente ter uma vida melhor, mais feliz também. Primeiro, FOMO, essas 4 letras simbolizam o resultado das palavras em inglês, que é Fear of Missing Out. A pronúncia não estiver correta, mas a ideia é medo de ficar de fora, medo de estar de fora. E essa FOMO é uma síndrome, que tem alcançado, principalmente agora na época da tecnologia, que nós vemos, das redes sociais, é o que faz muitas pessoas estarem o tempo todo olhando os feeds do Instagram, o tempo todo online, olhando o que está acontecendo, e de uma maneira muitas vezes descontrolada. Porque esse medo de estar perdendo alguma coisa faz a pessoa o tempo todo olhar o que está acontecendo. Que seja acompanhar celebridades e tudo mais, não importa quem seja. E saber também o que os outros estão fazendo. Então essa necessidade de ficar, esse desejo de saber o que os outros estão fazendo, vem na ideia dessa síndrome de FOMO. E por que ela é ruim? Primeiro que ela traz muita ansiedade, porque essa necessidade de querer ficar o tempo todo acompanhando o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, esse medo de perder algo importante faz a pessoa não se concentrar nas coisas e ficar ansiosa para acompanhar qual é a próxima coisa, acompanhar o que está fazendo, o que está sendo feito, o que está acontecendo. E então ela traz ansiedade, como consequência também traz dificuldade de concentração também, ao acompanhar ali traz essa dificuldade, e também comportamento impulsivo, né, de estar o tempo todo ali olhando. Então esse é o FOMO, né, essa síndrome que tem, infelizmente, alcançado, né, tem segurado muita gente. Esse desejo incessante de ficar o tempo todo de ficar por dentro de tudo que está acontecendo, de saber tudo que está acontecendo à nossa volta. E não é que não seja, abrindo parênteses aqui, não é que nós devamos nos atualizar e saber o que está acontecendo. É importante. Porém, para fins de conhecimento. Não para a gente ficar tendo que acompanhar de forma diária. Isso não é saudável, isso não faz bem. E aí, o primeiro ponto é, o que os estoicos nos diriam sobre isso? A primeira coisa, a ideia do estoicismo é a gente focar naquilo que é controlável, aquilo que está no nosso controle. E a primeira coisa, as postagens, a vida de pessoas famosas não estão no nosso controle. Então esse é o primeiro ponto. E quando nós focamos naquilo que está no nosso controle, aquilo que está no nosso campo de ação, no nosso campo de atividade, já muda totalmente, porque nós vamos focar no nosso dia a dia, ali, nas nossas atividades que nós precisamos realizar. Então, esse é o primeiro ponto, né, que os históricos, a ideia é que a gente foque naquilo que está no nosso controle, aquilo que está no nosso alcance, que nós podemos fazer. Um segundo ponto é, FOMO traz uma falsa ilusão, ou uma ilusão de controle. Por quê? Porque quando a gente fica com esse desejo incessante de acompanhar pessoas e de estar o tempo todo sabendo, essa necessidade de querer ficar o tempo todo por dentro do que os outros estão fazendo, de acompanhar isso o tempo todo, isso é tão perigoso porque nos leva, né, a viver essa ilusão de que a gente tem controle, e nós não temos controle. Tem muitas coisas que não estão no nosso controle, inclusive as ações dos outros, as ações de que as pessoas, o que as pessoas postam, a vida de outras pessoas não estão no nosso controle. Então, essa síndrome de FOMO ela é perigosa porque ela é implícito, escondido ali por trás. Ela tem essa ilusão que nós muitas vezes queremos buscar, essa ilusão de que queremos controlar, de que queremos fazer tudo, queremos estar por dentro de tudo. Isso não é viável, isso não é saudável. Porque o nosso tempo, apesar que nós temos 24 horas, podemos muito bem cuidar disso, né? Podemos ver muitas coisas, fazer muita coisa, mas nosso tempo é limitado para o tanto de coisa que nós conseguimos fazer. E o computador ele foi pensado para ser parecido até com o cérebro humano. E o computador, existe a capacidade de processamento, mas existe a memória que ele consegue processar naquele instante ali, que a gente chama de memória RAM. Existe a quantidade de coisa limitada que ele consegue processar nesse instante, no instante que nós estamos. Se a gente ultrapassar essa memória, essa capacidade que o computador tem, ele trava também. Ele trava literalmente. E nós também, nós temos a capacidade do que nós conseguimos lidar diariamente de coisas. Então, quando a gente aumenta muito esse escopo, aumenta muito a quantidade de coisas, que isso
faz a gente, e trava também a nossa mente, trava a nossa capacidade de produzir, trava a nossa capacidade de ir além e de fazer muito mais coisas. Então, o FOMO ele traz essa ilusão de controle, de um controle que nós não temos e não poderemos ter. Então, por isso que também ela é tão perigosa. E um outro ponto também, podemos falar de um pouco de uma filosofia essencialista, uma filosofia estoica também, que é distinguir o que é essencial. Nós precisamos distinguir o que é essencial para a nossa vida. E muitas das vezes, acompanhar o tempo todo, dificilmente isso é algo essencial para alguém. Se for, é algo da vida dela, algo particular. Mas de maneira geral isso não é. E aí, então é importante a gente trazer o pensamento, né? O que é essencial para mim? O que é mais importante para mim? E tem uma frase muito boa do Augusto Curry, que ele traz isso com muita clareza, que ele diz que quem não estiver disposto a perder o que é trivial, não é digno de alcançar o que é essencial. Então ele traz essa palavra essencial, trivial, porque é o que nós temos mesmo. Nós temos muitas coisas triviais e poucas coisas essenciais. Precisamos olhar para essas coisas essenciais. E aí existe também uma ideia que eu sou muito admirador, que é a do minimalismo. A ideia do minimalismo é trazer simplicidade, focar no que é essencial, né? De uma maneira bem simples, bem simplista também. Então, quando a gente traz esses pensamentos, essas ideias para o nosso dia a dia, nos ajuda, nos facilita a lidar com o excesso de informações que temos hoje. Na era da informação que nós vivemos hoje, com tantas coisas acontecendo, ao mesmo tempo que precisamos nos manter informados, acompanhar alguns noticiários específicos, coisas que precisamos estar por dentro, mas precisamos tomar cuidado com esse FOMO, né, que é uma síndrome, que é algo prejudicial, que não faz bem para a nossa saúde. E é esse medo de ficar de fora de alguma coisa, medo de perder alguma coisa importante, medo de não saber o que os outros estão fazendo. E é natural, nós não podemos saber, nós não temos a capacidade de saber tudo que os outros estão fazendo. Então ela vai muito para a linha do nosso bem-estar mental, bem-estar emocional, né? Para ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. E esse é o FOMO, né? Esse é o FOMO, é o medo de ficar de fora e algumas ideias, alguns pensamentos, né, tanto do estoicismo, minimalismo também, essencialismo também, algumas ideias bem interessantes para o nosso dia a dia. Espero que vocês gostem bastante, assim como eu também gostei, isso me agregou bastante.